Olá, vamos aqui dar início com as bênçãos de Deus, com os auxílios dos amigos espirituais, na continuidade desse nosso trabalho, que é o estudo das parábolas e ensino de Jesus, embasado nos conhecimentos de Caibar Schutel. Hoje nós vamos falar de uma parábola que eu confesso a vocês, eu não conhecia. É a parábola do fermento. E aí quando a gente fala, quando eu comecei a perceber isso, que parábola que eu não conhecia, não tinha visto, não conhecia essa parábola, eu não sou estudioso do Novo Testamento, do Velho Testamento, eu estudo baseado no que a doutrina vai trazendo e eu vou pesquisando, aí eu vou buscar. E aí me veio um questionamento, por que Jesus falava sobre parábolas? E aí, para minha surpresa, quando nós vamos lá em Mateus, no capítulo 13, de 10 a 13, versículo 10 a 13, está lá assim: aproximando-se os discípulos lhe disseram, por que lhes falas em parábolas? E, em resposta, ele disse, porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não foi dado conhecer. Pois aquele que tem, lhe será dado, e terá como abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem será tirado dele. Isso são palavras de Jesus, No capítulo, ainda em Mateus, lá no capítulo, no mesmo capítulo 13, no versículo 34 e 35, a gente encontra assim: todas essas coisas Jesus falou às turbas em parábolas, e nada lhes falava sem parábolas. Então aqui, aí o próprio Mateus diz que Jesus falava em parábolas. E ele completa, para que se cumprisse o que foi dito através do profeta. O que foi dito? Ele coloca, abrirei a minha boca em parábola, rugirei o que está escondido desde a fundação do mundo. Está lá em Salmo, no capítulo 78, no versículo 2, essa afirmação. Então, quando a gente vê isso, quando a gente observa isso, esse tipo de situação, a gente entende o porquê da parábola, A doutrina do mestre, essa sublime doutrina do mestre, ela revelou para a humanidade, não revelou só para a gente, revelou para a humanidade princípios morais. Isso é que é importante a gente entender quando você estuda Jesus. Princípios morais que estão refinados nessa fala do mestre. É claro que tem muitas coisas que não chegaram até a gente, muitas coisas que foram conturbadas, mas a essência ficou. O Cristo, ele sempre nos chamava a atenção para a conquista da vida eterna, não simplesmente da vida material. E Cristo ressaltava também a importância do amor, Ele falou muito com relação ao amor, esse amor ao próximo, falava da caridade, da abnegação, e principalmente do desinteresse pelas coisas terrenas. E é uma coisa que eu penso, eu observo, que é o que as religiões procuram mostrar, esse desinteresse pelas coisas terrenas, em detrimento dos interesses pelas coisas espirituais. Então, a gente entende que era comum que o mestre recorresse às parábolas, que nada mais eram do que simples narrativas, alegorias. Ele pegava coisas do passado, talvez do passado dele, talvez, não sei, com preceitos morais, cujo maior fim qual era? Transmitir verdades, digamos assim, indispensáveis a serem compreendidas. Então, eram verdades para nós compreendermos
porque sob forma alegórica ela fica mais fácil. Como é que a gente conta história para criança? Não é isso? Então a gente entende então por que das parábolas. E então, a gente vai então nessa parábola, que ela é bem pequenininha, são dois versículos, simplesmente, né? Caibá então bota a parábola como parábola do fermento. E ele bota o texto assim: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar toda ela levedada. Então, o que é essa frase pequenininha aqui, o que ela tem de importante para nós que cremos no Cristo? Bom, essa passagem ela está em Mateus 13:33 e está também em Lucas 13:20 e 21. E aí Caibar começa então a fazer o estudo, né, dessa parábola, dizendo assim: não há quem ignore o processo da panificação. Lança-se um tanto de fermento na massa de farinha, mistura-se e espera-se que fique toda levedada, para o que muito concorre o calor. Eu fiz uma pequena alegoria também, uma pequena demonstração, para entender o que é, como é que esse fermento funciona, então, no pão. Vamos ver. Bom, olha só, como é que acontece essa fermentação? Como é que ela atua? Primeiro entender que o fermento é um composto de seres vivos, né? São fungos microscópicos, que nós chamamos de leveduras. Essa levedura se alimenta do açúcar e aí libera o gás carbônico e libera o álcool. Quando a massa é aquecida no forno, as leveduras elas se multiplicam e aí ingerindo o açúcar e o amido que está contido na farinha de trigo. O processo todo se completa com o que nós chamamos de liberação do gás carbônico, que é justamente responsável pelo crescimento da massa e do álcool, que na realidade confere o sabor ao pão, ao bolo, à torta que está sendo feito. E tem também o glúten, que é um outro elemento presente na farinha, que torna a massa elástica, possibilitando que aquele gás, né, exalado nessa reação fique aprisionado em pequenas células lá no interior, e aí é o que torna o bolo, o pão, né, mais esponjoso, mais macio e mais fofo. Bem, visto como funciona o fermento, então por que Jesus pegou o fermento para que nós pudéssemos, então, para que ele pudesse trazer para nós, até os dias de hoje, esse ensinamento, né? Essa que nós vamos hoje aproveitar aqui, quem está assistindo, e tirar, então, o melhor proveito. Caibar continua: para quem vê a massa, não diz que tem fermento. Entretanto, depois de algumas horas, a própria massa levedada acusa a presença do mesmo. Se você pega um pão, se você olha um pão que foi colocado o fermento e um que foi esquecido de colocar o fermento, você não precisa ser nenhum técnico. Você vai identificar a diferença do pão e qual pão que está, assim, com facilidade própria ao consumo e o outro não. Então, a gente consegue, é o que ele, então, coloca aqui para a gente. E Caibar continua: assim é o reino dos céus. Então, ele vai falar sobre o reino dos céus. Na nossa última parábola, ele fala do grão de mostarda, que ele também se refere ao reino dos céus. E essa parábola, o grão de mostarda, ela também é pequenininha e ela está exatamente anterior, tá, a essa nossa parábola de hoje, que é a parábola do fermento. Então, são bem pequenininhos, ele passa, então,
duas informações muito importantes, e hoje nós estamos falando do fermento. Então ele fala assim, é o reino dos céus, vai falar do reino dos céus. O homem não se pode transformar de simples e ignorante em elevado e sábio de um momento para o outro. Bom, isso é muito importante para a gente ter esse entendimento de que o homem não pode de uma hora para outra. Então, para quem acredita que eu faço a caridade, eu faço o bem, já estou no reino dos céus, eu aceito Jesus, já estou no reino dos céus, nós vamos entender por uma fé lógica, por uma fé racional, de que não é dessa maneira, porque as coisas vêm evoluindo. Quando a gente escuta, né, que Deus fez o mundo, né, no caso, em 7 dias, a gente entende que cada dia é esse período enorme. E quando fala da evolução do homem, o que a gente vai entender, por exemplo, com relação a como é que o homem, como é que é essa transformação, como é que é essa, como é que nós evoluímos, né? Como é que nós assim chegamos aqui na Terra, aqui no planeta, vamos colocar assim, lá dos seus primórdios. O que a ciência hoje ela tem catalogada quanto a essa nossa evolução? Bom, ela fala, em primeiro, dos hominídeos, né? Não, antes dos hominídeos, ele fala dos hominoides, né? Que aí inclui o procônsul, né? Que esse procônsul, ou procônsul, é aqueles seres assim bem que habitavam as árvores, que eram quadrúpedes ainda. Aí depois, nesses mesmos hominoides, ele fala de uma outra categoria chamada Quevapteco, que aí, nesse caso, ele já endireita um pouco o corpo, já procura andar algumas vezes sobre as patas traseiras, vamos colocar assim. Depois ele vem na evolução e aí ele fala dos hominídeos, que aí a gente vai entrar na categoria do Australopithecus, que aí fala do Australopiteco aforense e depois fala do africano, onde já existe evolução. O aforense, ele já tinha os braços mais longos, ele pendurava assim árvore. O africano, ele já andava mais ereto. Ele usava as mãos para coletar fruta, atirava pedras dos animais. Depois isso é evolução, devagarinho, né? Então isso aí são centenas, milênios de anos. Aí ele fala do Homo habilis, que já fabrica instrumentos simples, já é diferente. Depois ele vai falar do Homo erectus, já fabrica instrumento mais evoluído, vai falar do Homo neandertal, que é esse Homo neandertal já é mais habilidoso, fabrica armas, fabrica abrigo, usa ossos para fazer arma, para fazer abrigo. Depois nós temos o Homo sapiens, aí esse aí, ele já se espalha por toda a Terra, aí deixa vários instrumentos de pedra, osso, e já inclui pintura e algumas esculturas. E hoje, né, aí nós temos o Sapiens Sapiens, que é aquele que sabe, que aí inaugura um modo racional, ver, e que, na realidade, traz todos esses ensinamentos que a gente está passando aqui, catalogou tudo isso, deu nome a tudo isso. Então, como ele está falando aqui, como Caibá fala, assim, é o reino dos céus, o homem não se pode transformar de simples ignorante em elevado e sábio de um momento para o outro. As coisas são lentas. E o que é importante isso para a gente? É importante porque se nós estamos encarnados no mundo de prova e expiação, é porque nós já passamos por essa fase do mundo primitivo, que através da nossa história geral nós sabemos que a Terra, então, também foi um mundo primitivo. Isso aí é ciência, isso aí é fato. E aí ele fala, como o levedo não transforma farinha na mesma hora em que nela é posto. Então, a coisa, ela vai entrando na gente, né? E a gente vai entrando nela. Então, a gente falar que aceita Jesus é a gente compreender os seus ensinamentos. E a compreensão dos seus ensinamentos é um fator. Mas a gente tem que aquecer isso dentro da gente para a gente poder praticar, passar a praticar, então, esses ensinamentos.
E aí Caibar continua. Aos poucos, à medida que ouve a voz dos profetas, a palavra dos emissários do alto, a inteligência do homem se vai esclarecendo e o espírito se transforma. Então, esse é o caminho comum. Esse é o nosso... é a nossa reta. Vai se transformando, vai mudando, e a gente vai, então, evoluindo. E esse tempo dessa evolução vai depender da gente. Uns vai mais rápido, outros mais lento, tropeçando, caindo, levantando, mas ninguém vai ficar sem essa evolução, porque é criatura de Deus, e Deus é a excelsa inteligência, que Deus não fez nada para ficar imperfeito. Então, ele coloca que é dessa forma que a gente precisa compreender a nossa existência, compreender a nossa vida, e a gente vai assimilando. Não precisamos ter pressa, não apresse o rio. A gente tem que ir lentamente, tem coisas que a gente ainda não consegue entender, tem coisas que a gente já tem essa capacidade, então, da compreensão. E aí ele vai dizer que ele, né, o ser, assimila o reino dos céus, que é a prima facie, lhe pareceu um enigma no início, mas depois se lhe apresentou positivo, racional, lógico. Porque na medida que a gente vai, tipo, aceitando coisas, né? Ah, falou que é isso, mas no momento que a gente começa a racionalizar, a entender, a buscar, e a gente vai ter um entendimento diferente. E a gente vai realmente aprender. E a gente vai realmente compreender. E quando a gente compreende de verdade, a gente passa a praticar aquilo, a vivenciar aquilo. E aí, quando nós estivermos nesse patamar, nós não vamos mais ficar melindrados com o que o outro falou. Ah, dentro da doutrina tem tanto... Da doutrina, não, perdão. Dentro do movimento espírita tem muito isso. A pessoa fica melindrada. A pessoa fica chateada com o outro, com a atitude do outro. Então, se você quer realmente ser um espírita dentro daquela ideia de que aquele que procura se esforçar para ser melhor, se você quer realmente a sua transformação, se você quer realmente usufruir dessa atual encarnação com esse ensinamento da doutrina, não se liga em pessoas, não. Se liga na doutrina espírita, que ela é perfeita. Ela não tem erros, não tem coisas para se colocar ou para se tirar da doutrina espírita. E aí Caibar fala assim, ó, quem diria que uma só medida de fermento em 3 medidas de farinha leveda a mesma. É quando ele fala que, né, lá no início, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar toda ela levedada. Então aqui Caibar explica que essa passagem porque se o que eu estou falando para você, se estocar no teu coração, se as palestras que você ouve, se os livros que você lê, se as informações que você vai adquirindo ao longo da sua existência, isso for tocando e você for analisando entre se isso é verdade ou não, você vai se modificando. E você fazendo isso, você modifica a sua forma de agir, você passa essas informações para o outro. E aí você vai multiplicando. Então, se você traz esse fermento para dentro de você, você consegue levar esse fermento para os outros. E é assim que vai acontecer. Não é assim que pode acontecer, não. É assim que vai acontecer. Porque é isso que o Cristo falou. Todos nós vamos ter essa noção. O Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. O pensamento, você vê que muitas outras religiões, ela já tende a ver determinadas coisas diferentes de quando do seu princípio.
Então, assim, o Espiritismo ele traz essas verdades para a gente, mas a gente precisa raciocinar em cima disso e dar esse calor que ele fala. Porque ele diz assim, ó, é preciso, porém, lembrar que o calor, não só na farinha para o pão, como também no homem para a transformação de espírito é indispensável. Então, esse calor, a gente vai traduzir isso em forma de atitude, sabe? De ter aquele conhecimento onde você vai falar assim, eu não acredito em Deus, eu sei da existência de Deus, eu tenho fé, e essa fé é uma fé inabalável, é aquela fé que me sustenta nos piores momentos, entre aspas, porque os piores vistos por mim material, de minha existência. Quando parece que tudo está perdido, eu mantendo a minha fé, eu vou perceber que nada está perdido. Então, essa é a fé, essa é a crença, essa é a certeza que nós temos que ter para que a coisa flua, para que você não sofra. E Caibá termina assim, ó, e este calor pode traduzir-se na atividade que empregamos, atividade, na ação que eu falei, para o progresso que somos chamados a conquistar. Para o progresso que somos chamados a conquistar. E aí eu encontrei uma mensagem de Emmanuel, pequenininha, chamada Sinal de Progresso. Essa mensagem ela está no livro Recados do Além, Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Olha que tamanho enorme é essa mensagem. Ele diz, sinal de progresso. Grande sinal de progresso da alma, né, que sou eu, receber com serenidade e paciência as ocorrências inesperadas. Acabou a mensagem. Receber com serenidade e paciência as ocorrências inesperadas. Então, gente, o momento que nós vivemos hoje, a maneira que chegou para a gente, se nós entendemos, se nós temos fé, se nós acreditamos realmente nesse reino de Deus, se nós acreditamos na bondade de Deus, na soberania de Deus, na onipotência de Deus, na onisciência de Deus, Deus único, se nós cremos nisso verdadeiramente, não precisamos ficar preocupados com a pandemia, precisamos ter os cuidados, claro, né? O espiritismo não é relapso, vamos ter os cuidados, o que a ciência está colocando, o que nós temos que fazer, vamos fazer, mas sem medo. Por que medo de morrer? Nós somos espíritos. Uma vez espírito, não morremos mais, tanto que nós somos uma doutrina reencarnacionista, não encarnacionista. Porque o corpo físico é o nosso instrumento de progresso. E tudo que acontece com a gente tem uma causa de ser. Então, ir em busca desse reino de Deus, utilizando esse fermento que Jesus colocou para a gente nessa parábola do fermento, é mais um instrumento, é mais uma arma para que nós possamos chegar ao nosso grande objetivo, que é a perfeição. Que Deus abençoe a todos. Que a paz de Deus esteja assim presente em vossos corações. Seja o que esteja acontecendo em sua vida nesse momento. Até a próxima semana. Que assim seja.